de se fazer. Amém, irmãos? Amém. É um culto de Santa Ceia. Daqui a pouquinho nós estaremos ministrando a ceia. É um momento especial da Igreja do Senhor, aonde lembramos do amor de Jesus, o grande sacrifício que fez por nós, e por esse sacrifício nós temos permissão para sentar na mesa do Senhor, e é um privilégio para todos nós. Amém? E eu orava e eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para que eu pudesse ministrar nessa noite, e o Senhor colocou este texto no meu coração. Particularmente, eu gosto muito de Davi. Davi, ele é um exemplo para todos nós de guerreiro, né? Davi é conhecido o homem segundo o coração de Deus, né? Olha que frase bonita, né? O homem segundo o coração de Deus, né? Acho que todos nós queríamos ser conhecidos dessa forma, né? E na verdade, nós somos também. Deus nos amou tanto que Ele mandou Jesus para que viesse aqui, e Jesus veio concordando, porque Ele é Deus também, morrer na cruz por nós. Então nós estamos no coração de Deus, né? Nós somos amados do Senhor. Mas Davi, ele leva este título, e também Davi, ele é conhecido por aquele embate que ele teve com Golias. Quem é crente, quem não é crente, ele conhece essa história de Davi. Até nas escolas aí que não tem ensino cristão, ele fala sobre este embate, sobre o pequeno Davi com o grande Golias. E no final da história nós sabemos que Davi, ele era o grande, ou se tornou o grande rei Davi. Mas para viver toda a sua história, Davi passou por muitas guerras, muitos conflitos, diversas dificuldades que ele teve que ir enfrentando, para que hoje nós pudéssemos contar várias histórias a respeito de Davi, e que essas histórias elas servem de exemplo para nós, né? Então nós começamos, quando você começa a estudar, após Davi ele vencer Golias, e esse embate, esse desafio que Davi aceita ter com Golias, foi muito importante para Israel, porque o que estava acontecendo era, olha, os filisteus com o seu exército acampado, Golias, um grande soldado, um grande guerreiro de estatura e também muito treinado para a guerra, na frente deste exército dos filisteus, desafiando o exército de Israel, dizendo, olha, vocês mandem o homem de vocês para que lutem com Golias. Se Golias vencer, Israel vai servir aos filisteus. Se o soldado de Israel vencer, os filisteus servirão a Israel. Ou seja, os filisteus armaram uma emboscada, tendo certeza de que iriam subjugar Israel, que Israel ficaria preso, escravo dos filisteus. Assim, trazendo para as nossas vidas, para nós entendermos um pouco, o diabo apostou todas as fichas que nós ficaríamos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo, que você ficaria escravo de uma enfermidade dentro da tua casa, preso, que a tua família ficaria presa a uma situação. O inimigo, ele tem apostado todas as fichas na derrota dos servos do Senhor. E naquele tempo, o pensamento era o mesmo. Israel, que é a nação de Deus, o povo escolhido do grande Deus, ficará sujeito aos filisteus. Porém, no meio dessa situação, quando todos esperavam que ninguém iria se apresentar, vai um menino pequeno, jovem,
levar comida para os seus irmãos. Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. Então esse menino ainda jovem, o pai dele dá uma incumbência para ele: olha, vai lá levar comida para os seus irmãos, traz notícias para mim, qual é a situação na guerra. Então Davi, ele vai em direção aos irmãos para levar simplesmente uma comida. Quando ele chega lá, ele se depara com essa situação e pergunta para os irmãos: o que está acontecendo? Aí dizem para ele: olha, tem um soldado de 3 metros aproximadamente, chamado Golias, treinado para a guerra, com armadura, e ele pede um homem de Israel. E se o homem de Israel não se apresentar, nós passaremos essa humilhação, essa vergonha, e provavelmente nós perderemos a guerra, e Israel ficará escrava dos filisteus. Davi, quando ouve isso, ele diz: mas quem é esse incircunciso? Quem é este homem que não tem aliança com Deus, para enfrentar o exército do Deus vivo? Quem é este homem? Os próprios irmãos olham para ele e dizem para ele: quem que você pensa que é? Você está querendo nos humilhar? Você está querendo nos afrontar? Nós somos soldados, somos treinados para a guerra, e os soldados treinados, nós não temos coragem, condição de enfrentar Golias. Você faz uma pergunta dessa? Aí ele diz: não, eu vou enfrentar Golias, eu vou enfrentar essa situação. E isso já traz mais uma lição para nós, irmão. Deus te chamou como vencedor. Deus te chamou com uma condição de vencer qualquer circunstância que apareça na sua frente, porque a palavra diz que Deus, Ele não dá prova maior do que nós podemos suportar. Então, se aparecer uma adversidade na tua vida, se aparecer uma situação difícil para você, se coloca de pé. Se coloca de pé, assume o teu papel e enfrenta, porque o final será de vitória em nome de Jesus. Tem alguém que crê nessa palavra aqui? Dá glória a Deus aí? Então todo mundo pensou que não ia ter ninguém de Israel. Aí chega um jovenzinho lá: não, deixa que eu vou lá. E como viram ousadia nele, levaram ele até o rei Saul. Saul, tem esse jovem aqui, é um filho de Jessé, e ele está dizendo que ele quer enfrentar Golias. Saul, quando olha para aquele jovem, diz: mas você enfrentar aquele soldado, como se dissesse: você não tem condição, você não tem estatura para isso, você não tem treinamento para isso. Que às vezes o inimigo sopra isso no nosso ouvido: você enfrentar essa enfermidade, enfrentar o desemprego, enfrentar essa situação, você não vai conseguir. Mas aí Davi usa a experiência que ele tem no anonimato, porque Deus forja quem nós somos no anonimato. Deus não vai te pegar no dia que você aceita Jesus e vai te colocar como pastor, e vai te colocar como obreiro. Não, Deus vai trabalhar em você e vai te levantar para fazer a obra dele. Assim como na vida secular, ninguém se torna advogado da noite para o dia, ninguém se torna um administrador da noite para o dia. Você tem que ir para uma faculdade, você tem que ser treinado, trabalhado, para depois você assumir uma condição de destaque, sim ou não? Sim. E a faculdade de Davi, ela foi aonde? Aonde ele trabalhava. E aonde que Davi trabalhava? Cuidando das ovelhas do pai dele. Uma profissão simples, uma profissão que era o menor da casa que fazia. Mas Davi, nessa profissão, ele dava o melhor de si. Você quer que Deus te abençoe lá no teu trabalho? Independente do cargo que você tiver, dê o melhor de você. Faça o teu melhor. Honre o nome de crente que você tem. E aí Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Amém. Então quando Saul chega para ele e diz: você não tem condição, aí ele começa a apresentar a identidade dele. Ele fala: rei, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, pegou uma das ovelhas e estava levando a ovelha embora. Eu fui lá, peguei, arranquei a ovelha da boca do leão e matei o leão. É mesmo? Eu fiz isso. Tem mais. Se isso for pouco, eu vou te dizer, tinha um lobo também.
lá cuidando do rebanho, foi um lobo lá e pegou uma das ovelhas do meu pai, um urso. E quando o urso estava para devorar a ovelha, eu fui lá e arranquei a ovelha da boca do urso e matei o urso. Irmão, se o jovem contasse para mim isso daí, eu ia falar: jovenzinho, pera lá, não conta uma dessa, essa hora do dia, né? Mas eu percebo, irmão, que a ousadia de Davi foi tanta, a fé que ele tinha, a coragem que ele tinha foi tanta, que convenceu o grande rei Saul da época de que isso havia acontecido. E ouvindo este testemunho, Saul se convenceu que Davi poderia enfrentar Golias. E Davi foi lá com 5 pedrinhas, direcionou em direção a Golias, que estava com seu capacete, sua armadura, e a pedra que Davi lançou com estilete, né? Uns dizem que é uma funda. Estilete não, estilingue. Estilete é desses dias, né? Estilingue. Uma funda. Estilingue que eu lembro da minha época, né? Você pegava numa árvore uma madeira que tinha, né? Forquilha, né? Colocava lá a tripa de bico, é isso? Isso. Aí isso era um estilingue. Mas alguns estudiosos dizem que era uma funda, uma arma que você rodava assim, ó, e lançava a pedra, né? Eu não sei se Davi treinou muito, mas o que eu sei é que a pedra foi bem na fonte, bem na testa do Golias, aonde tinha um espaço para ela entrar. E naquele momento se apresentava para a nação de Israel, se apresentava para o mundo, para os dias de hoje, o grande rei Davi, escolhido por Deus para trazer o livramento para Israel. Davi derruba Golias, Golias cai, Davi pega a espada de Golias, arranca a cabeça dele. Israel tem um grande livramento. E aí o que acontece? Tá bom. Pelas ruas da cidade se cantava a seguinte música: Saul matou seus 1000, os 1000 soldados. E acontecia isso naquela época. Só que Davi matou seus 10.000. Tá bom. Porque grande foi o livramento através da vida de Davi. Quando as mulheres, o povo começa a amar Davi, Saul começa a ter ciúmes. Porque é difícil conviver com o sucesso de alguém. Se você não tem o Espírito de Deus, se você não tem a direção de Deus, é difícil conviver com o sucesso do próximo. Começa a incomodar. E esse sucesso de Davi começa a incomodar Saul, a ponto de Saul querer matar Davi, tirar a vida dele, armar emboscada para que Davi fosse morto. Pelas suas mãos, olha, o grande rei Saul, que vive o grande livramento de Deus através de Davi, por ciúmes, agora quer matar Davi. Observando essa situação, o filho de Saul, chamado Jonas, ele chama Davi e diz para ele: Davi, infelizmente meu pai quer te matar, é melhor que você fuja, vai embora, porque se você ficar aqui, o meu pai vai tirar a sua vida. Quando Davi ouve essas palavras de Jonas, não tem outra saída para ele a não ser ir embora, fugir. Mas para onde ele iria? Ele não podia ir para outro lugar porque ele já estava muito conhecido. Os inimigos de Israel certamente iriam matá-lo. Se ele ficasse dentro das cidades, né, de Judá ou de Jerusalém, alguma cidade controlada por Saul, Saul iria saber e iria matá-lo da mesma forma. Então Davi, ele foge para o deserto, foge para os lugares ermos, e ele começa nessa fuga viver experiências com Deus. E alguns salmos que nós lemos na Bíblia, salmos lindos, Davi certamente compôs nesse momento de fuga, nesse momento de frustração, nesse momento de conflito. E isso mostra o que para nós, irmãos? Nos momentos mais difíceis da nossa vida,
nós devemos nos refugiar em Deus. Encontrar saída na adoração. Encontrar saída no relacionamento mais próximo com Deus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na tua vida, mas uma certeza eu tenho: se apega em Deus, se aproxima de Deus, e o livramento vai chegar para você também. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Mas fugindo para os desertos, fugindo para os lugares ermos, Davi começa a perceber que seria muito difícil ele viver nesses lugares. E aí ele tem uma ideia: olha, eu vou lá para a terra dos filisteus. O tempo já passou, eles se esqueceram do que eu fiz, se esqueceram quem eu sou. Eu vou ficar escondido lá, esperando qual é a vontade de Deus, qual é o caminho que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia diz então que ele se esconde na terra dos filisteus. E ele, escondido na terra dos filisteus, os soldados dos filisteus olham para ele e dizem: opa, esse aqui é Davi. Este Davi que nos humilhou matando Golias. Prenderam Davi e levaram ele até o rei dos filisteus. O nome dele era Ax. E quando Davi chega lá, de frente com o rei dos filisteus, ele começa a perceber que só havia uma saída para ele. Ele tinha que dar um de louco. Irmão, Davi tinha que dar um de louco. Já ouviu o pessoal aí no mundo dizendo: ah, fulano está dando de louco, né? Fulano está dando de doido, né? É uma gíriazinha que tem hoje no mundo. Quem inventou isso foi Davi, irmão. Sabia disso? Porque Davi falou: olha, só tem uma saída. Eu vou dar um de louco aqui, eu vou começar a babar. E você vai ver na Bíblia, lá no capítulo 22 de 1 Samuel, que é isso que acontece. Davi dá um de louco. Começa a babar, começa a falar sozinho. Aí o rei dos filisteus, ele olha para os soldados e diz para eles: vocês vieram trazer esse louco aqui? Você não está vendo que ele está louco? Manda ele embora daqui, eu não preciso de mais louco, já tem louco suficiente aqui na terra da Filístia. Manda ele embora daqui. E aí pegaram Davi e colocaram ele de novo no deserto. Davi foi embora. E a Bíblia diz que quando ele sai da terra dos filisteus, ele vai para a caverna de Adulão. Repete comigo: caverna de Adulão. Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, irmãos. Em alguns momentos da nossa vida, parece que nós estamos dentro de uma caverna como essa. Quando Davi entra dentro dessa caverna, chamada caverna de Adulão, ele encontra dentro dessa caverna mais ou menos 400 homens. E qual era a situação desses homens? Eram homens endividados. O que acontecia naquela época? Quando você tinha uma dívida, que você morasse, por exemplo, em São Paulo, você tinha uma dívida, que você não podia pagar essa dívida, o governo te colocava para fora da cidade, você não podia mais viver aqui. Então essa pessoa, ela não podia mais conviver em sociedade, ela ia para uma caverna, que era o único lugar que ela poderia habitar. Então dentro dessa caverna existiam homens endividados. Repete comigo: homens endividados. Sim, dentro da caverna de Adulão também tinham homens desgostosos com a vida. Sabe aquelas pessoas que não têm mais graça na vida, aquelas pessoas que não têm mais vontade de sair de manhã para trabalhar, para enfrentar o dia a dia. Assim era a situação desses homens que estavam lá. Homens endividados, homens desgostosos, homens que não queriam mais viver, que já não tinham motivos para levantar de manhã e enfrentar a vida. Então Davi estava dentro de uma caverna com esse tipo de homens. E agora nós observamos, lendo a palavra de Deus, que esses homens, nessa situação, quando eles observam Davi entrando dentro da caverna, eles começam a se animar, eles começam a se alegrar, porque eles sabem quem é Davi. Eles sabem que Davi, ele havia recebido a unção de Deus sobre a vida dele. Ou seja, apesar de ele estar dentro daquela caverna, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Irmão, irmã, o Senhor me mandou aqui nessa noite para te dizer: não importa se você está dentro de uma caverna, num momento difícil,
continua te amando. Deus continua tendo planos para a tua vida. As circunstâncias não mudam quem nós somos. Não, nós, com a unção de Deus, com o poder de Deus, nós temos uma graça, misericórdia para mudar as situações em volta de nós. Homens endividados, 400. Bastou um homem com a unção de Deus, com a graça de Deus, para mudar a situação dentro daquela caverna. Então esses 400 homens endividados chegaram para Davi e disseram: Davi, nós queremos ser o seu exército. Olha só, irmãos, Davi estava fugindo. Há poucos momentos ele teve que se fazer de louco para escapar da morte. Se nós olhássemos para ele e não soubéssemos da história, nós diríamos: Davi está numa pior, Davi está para baixo, Davi vai morrer, é o fim da história dele, caverna de Adulão, é o pior lugar onde ele poderia parar. Mas quando ele chega naquele pior lugar, à vista dos homens, Deus começa a escrever uma nova história para a vida dele. Talvez você esteja no pior momento da tua vida, talvez você esteja no pior momento da tua família, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, ainda em 2019, eu quero uma nova história para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E todavia aceita isso. E é importante, irmãos, nós entendemos que uma proposta nova, Deus tem todos os dias para nós. Uma proposta nova, Deus tem todos os dias para a nossa família. Então Deus está te propondo alguma coisa nessa noite. Está te propondo a bater aí, a sandália dos pés e partir para um novo caminho. Deus está te propondo a esquecer o passado hoje e ir em direção àquilo que Ele tem para a tua vida. Deus está te propondo algo novo hoje. Mas será que você vai fazer como Davi? Ou você vai ficar olhando para a circunstância? Não dá. Para mim não dá. Davi poderia ter dito isso. Não dá para mim. Olha, esses homens aqui não têm treinamento para a guerra. Cabisbaixo, endividados, estão numa pior. Eu vou me aliar a esses homens. Mas Davi aceita. E diz o seguinte: olha, eu estou com vocês. Vamos caminhar junto. E aí ele vai e busca os pais dele. Os pais dele, os pais de Davi, eles estavam correndo risco de vida, por ser da família de Davi. Davi então busca os pais dele e leva os pais dele para a terra de Moabe. E pede para o rei, para que o rei pudesse cuidar dos pais dele. Até Davi se levantar, até Davi se preparar. Porque quando ele estivesse numa melhor, quando ele pudesse, ele iria buscar os pais e honrar os pais como assim deveria ser. Então é importante nós observarmos isso. Se queremos ser abençoados nessa terra, temos que honrar os nossos pais. Aleluia. Se quisermos ser abençoados nessa terra, nós temos que honrar a nossa liderança. Deus constituiu uma liderança para nós, espiritual, e para vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós devemos honrar a nossa liderança. Davi não partiu para uma próxima, Davi não partiu para enfrentar os desafios como soldado, sem colocar os pais dele em segurança. E nós temos que entender isso. Isso daí é o mundo espiritual, irmãos. É importante nós observarmos isso. Dentro da nossa casa, quem é a nossa liderança? Dentro da nossa igreja, quem é a nossa liderança? Dentro da nossa família, quem é a nossa liderança? Se honrarmos a nossa liderança, nós viveremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, antes de tomar qualquer decisão na tua vida, procure a tua liderança espiritual, peça oração, peça confirmação, pergunte para Deus, irmão, qual é o caminho que eu devo tomar? Senhor, eu devo trocar de emprego? Senhor, eu devo comprar um carro novo? Senhor, eu devo namorar essa pessoa? Senhor, eu devo me casar agora? Senhor, eu devo trocar de casa, trocar de apartamento? Senhor, eu te honro, por isso eu quero saber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então Davi toma a decisão certa, honrando os pais. Honre a sua liderança e você vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? Tem alguém que está entendendo aí? Posso ouvir glória a Deus? Após deixar os pais nessa situação, ainda fugindo de Saul, do seu exército, Davi fica sabendo
o que está acontecendo na terra de Keila. Keila era uma cidade que ficava aproximadamente 13 quilômetros de Horebe. 13 quilômetros. Não ficava muito distante. E Davi fica sabendo que essa cidade, por ser próxima à terra dos filisteus, os filisteus estavam indo lá, e quando eles iam para a colheita, os moradores de Keila, quando eles iam para a colheita, os filisteus iam lá e saqueavam tudo. Levavam os grãos e levavam também a semente embora. E o que estava acontecendo com os moradores de Keila? Eles estavam ficando pobres e ficando fracos, porque eles não tinham alimento, não tinham o que comer. Então a cidade toda estava próxima de perecer. Davi, quando ouve o que estava acontecendo com a terra de Keila, ele vai consultar ao Senhor Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir até Keila, lutar contra os filisteus? O Senhor irá comigo? O Senhor me dará livramento? Eu devo ir até lá? Porque onde Davi estava, irmão? Davi estava dentro de uma caverna. A situação dele não era das melhores. Agora ele se preocupar com a cidade de Keila, ele poderia ficar na dele, né? Poderia ficar na zona de conforto. Olha, eu preciso me preparar melhor. E traz um ensinamento para os nossos dias também. Quando eu for pastor, aí eu vou pregar para as pessoas. Quando eu for pastor, eu vou falar do amor de Jesus. Quando eu tiver uma melhor, eu serei missionário. Aí eu vou para o campo missionário, irmão. Deus te salvou através de Jesus? Amém. Sim ou não? Sim. Você está pronto para falar do amor de Cristo? Comece a pregar, irmão. Comece a evangelizar. Evangelizar no teu trabalho. Não precisa você se aposentar para evangelizar. Não precisa você se aposentar para fazer missão. Faz missão lá no teu trabalho. Faz missão na tua casa. Faz missão no prédio onde você mora. É só falar: ei, Jesus morreu por você. É só falar isso. Jesus te ama. Você já está fazendo missão. Faz missão na tua igreja, onde você congrega. Pergunta se tem um banheiro para limpar, um estacionamento para varrer. Pergunta se tem alguma coisa para você fazer na tua igreja. Já é missão, irmão. Aleluia. Amém? Amém. Então percebemos que Davi não esperou preparar os homens, não esperou preparar nada. Ficou sabendo da situação que estava em Keila, foi perguntar para Deus: Deus, eu devo ir lá? E qual a resposta que Deus deu? Vai lá, Davi. Os moradores de Keila estão sofrendo. Eles estão passando necessidades. Eles estão sendo afrontados. A fome é grande lá, o medo é grande lá. O cativeiro é grande em Keila. As pessoas estão sofrendo muito. Se nós perguntarmos para Deus: Senhor, eu devo fazer a obra do Senhor aqui em São Paulo? A resposta de Deus vai ser a mesma. As pessoas estão morrendo na nossa volta. Os moradores de São Paulo estão aprisionados às drogas, aprisionados à prostituição, aprisionados à bebida. As pessoas estão morrendo. Vai lá José, vai lá Maria, vai lá Sérgio, vai lá João, vai lá Léo, vai lá Marcos, vai lá fazer a obra. Deus conta com você. Então, quando Davi ele recebe essa ordem de Deus, ele chama aqueles 400 homens. E nesse momento já existiam alguns mais que estavam andando com ele, porque eles começaram a perceber que o exército estava se levantando. Começaram a vir homens de outros lugares para fazer parte do exército de Davi. Então se juntaram 600 homens com Davi, e eles foram até a cidade de Keila. Entraram na cidade. Deus abençoou o exército. Eles venceram os filisteus, colocaram os filisteus para correr, foram embora, ficaram com despojos da guerra. E o exército de Davi, naquele momento, lá em Keila, começou a se fortalecer. Olha que coisa linda, irmão. Foram para a primeira grande guerra, venceram os filisteus. Os filisteus, eles eram o exército, o maior inimigo de Israel. O maior inimigo de Israel. Quando Israel lutava com os filisteus, era uma grande guerra. Agora Davi, com 600 homens, somente isso,
ele enfrenta o exército dos filisteus e coloca os inimigos para correr. Sabe o que eu vejo aí, irmão? Olha, enche o teu peito aí para você dar uma glória bem forte aí, tá? Se prepara aí. Não importa a tua condição. Se Deus é contigo, você é mais do que vencedor. Se Deus é conosco, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos enfrentar qualquer guerra, qualquer adversidade, qualquer circunstância. Então eles vão lá, expulsam os filisteus, e aí Davi fica numa boa lá em Keila. Só que Davi fica numa boa por um momento, que aí chega a notícia para Saul: ó, Davi, teu inimigo, ele está lá em Keila. Saul, se você quiser, vai agora para lá, você vai prender Davi, você vai matar ele não é o teu inimigo, vai lá para Keila. E aí chega a notícia para Davi: Davi, Saul está se preparando para vir aqui para a cidade de Keila. É mesmo? É. Ele vem para cá para te pegar e te matar. Davi poderia enfrentar Saul. Poderia. Ele era o ungido do Senhor. Ele não tinha assumido o trono de Israel ainda, mas sabia que a unção de Deus para essa função como rei de Israel estava sobre ele. Ele poderia enfrentar Saul, e Deus seria com ele. Mas sabe o que ele disse? Jamais eu me levantarei contra o rei de Israel. Jamais. Porque o que se sabe é que quando ele está como rei, a unção está sobre ele. Então, mesmo eu sabendo qual é a promessa, qual é o chamado que Deus tem na minha vida, eu não vou lutar contra o rei de Israel. Eu vou pedir direção de Deus para saber o que Deus tem para a minha vida. Nunca se levante contra o ungido do Senhor. Nunca. Não faça isso. Gostando ou não, aceita, que aí você será abençoado. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, quando Davi fica sabendo que Saul estava indo para lá, ele pede para Abiatar, o sacerdote que havia escapado, para que ele buscasse o éfode sacerdotal, para que ele pudesse consultar a Deus. Aí ele vai e consulta o Senhor Deus: Senhor, olha, Saul está vindo para cá. O Senhor confirma que ele está vindo para cá, para me pegar? Aí Deus diz: Davi, Saul está indo para aí. Se você ficar aí, ele vai te matar. Né? É bom isso, né? Ele já recebe a informação. Ele não seria pego de surpresa. Aí ele faz outra pergunta para Deus: Deus, responde uma coisa para mim. Os moradores de Keila, a cidade onde ele estava vivendo, os moradores de Keila, eles irão me entregar para Saul? Aí Deus diz o que para ele? Sim, Davi, se você ficar aí, os moradores dessa cidade vão te entregar para Saul, e Saul vai te matar. Aí sabe o que Davi faz? Porque nós lemos aqui no verso 13: então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. Amém, irmãos? Eu contei esse texto todo, essa história toda que eu contei para vocês, porque depois de passar por tudo isso, ir para a caverna, ir para a terra dos filisteus, depois de ter livrado Keila, porque se não fosse Davi, os moradores de Keila talvez estariam mortos de fome, escravidão, passando necessidades. Agora a resposta que Deus dá para ele é: esses moradores que você livrou aí, Davi, se você continuar, eles não vão se lembrar do que você fez por eles. Sabe o que vai acontecer? Quando Saul chegar aí, eles vão te entregar para Saul, e Saul vai te matar. Você vai morrer nessa situação. Davi, quando ele ouve isso, ele poderia chorar, ele poderia dizer: que injustiça, não esperava isso, eu
Eu esperava que, assim como eu fiz com eles, livrando eles dessa situação, ele esperava que eles fizessem isso comigo também. Davi poderia chorar, se lamentar, reclamar, chamar os moradores de Keila e fazer um tribunal lá. Olha, é uma injustiça, Deus me falou que vocês vão me aguentar. Mas olha o que Davi fez. Reuniu os seus homens e fugiu, como está escrito aqui, e fugiu para onde puderam. Ou seja, fizeram aquilo que eles podiam. Davi fez o que ele pôde. O que Davi fez? O que ele pôde. Davi fez aquilo que ele pôde. Quando não tinha outra saída, ele fez aquilo que ele podia fazer. O que Davi fez? Aquilo que ele pôde. Igreja, o que Davi fez? Aquilo que ele pôde. Vou perguntar de novo. O que Davi fez? Aquilo que ele pôde. E eu quero perguntar para você, nessa situação que você está vivendo, você está fazendo aquilo que você pode fazer para mudar essa história? Amém. Você está vivendo um conflito, você está cercado, as coisas não estão bem para você, mas com a direção de Deus, eu quero te perguntar, você está fazendo aquilo que você pode para a tua família? Você está fazendo aquilo que você pode para viver aquilo que Deus tem para você? O que eu quero perguntar para a igreja no final do ano de 2019, para terminar este ano abençoado, você está fazendo aquilo que você pode? Você está buscando a Deus como você pode, com todas as suas forças? Você está orando como você pode? Você está se consagrando como você pode se consagrar? Você está participando da adoração como você pode? Porque seria muito fácil para Davi aqui dizer: que pena, os moradores de Keila não são fiéis, eles são ingratos, não são justos. Não, Davi não ficou colocando a culpa a ninguém. Ele identificou aquilo que ele podia fazer pelos seus amigos, pelos seus soldados. E quando ele identificou que a única saída era fugir, ele fugiu, ele foi embora. E Deus me mandou aqui essa noite, para terminar essa mensagem, perguntar para você, para viver os sonhos de Deus, para viver o milagre que Deus tem para a tua vida, para salvar a tua casa, para salvar os teus filhos, para salvar a tua empresa. Você está fazendo aquilo que você pode. Para salvar o teu casamento, você está fazendo aquilo que você pode. Para salvar uma família que você tem evangelizado, você está fazendo aquilo que você pode. Para ganhar almas para o reino de Deus, nós, igreja, estamos fazendo aquilo que nós podemos? Ou estamos achando culpados? Eu não vou por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Hein? Aquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero te revelar uma coisa, uma verdade de Deus para a tua vida. Eu sei que não está fácil para você. Eu sei que não está fácil para continuar dentro desse casamento. Eu sei que não está fácil. Eu sei que não está fácil continuar como cristão no mundo que nós estamos vivendo. Ó, preste atenção aqui em mim. Para continuar como servos de Deus, para continuar como cristãos, para continuar separado do mundo nos nossos dias, não está fácil. É muita ingratidão, é muita decepção. Tem muita gente parando, muita gente que começou o ano de 2019 na presença de Deus, servindo ao Senhor. Muita gente começou, mas muita gente parou na metade desse ano. Muita gente ficou para trás na metade desse ano.
Mas ainda bem que você chegou até aqui. Ainda bem que você chegou até aqui. E o inimigo tem tentado minar as tuas forças. O inimigo tem tentado acabar com a tua fé. Eu tenho perguntado para as pessoas, quando eu estou discipulando, será que tem fé dentro do teu coração para você acreditar que Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida? Tem fé aí, irmão, para você ouvir essa mensagem que eu estou pregando aqui e acreditar que Davi, dentro de uma caverna, ajuntou homens endividados, desgostosos com a vida, homens que ninguém dava nada por eles, e desses homens, cheios de circunstâncias, Davi levando um exército de valentes, que caminharam com Davi, enfrentaram muitas guerras, e tiveram sucesso, porque a bênção de Deus estava com eles. Eu estou olhando para pessoas aqui essa noite, eu estou olhando para vocês aqui, e eu estou acreditando que eu estou pregando para pessoas que Deus tem promessas em suas vidas, que Deus tem sonhos com vocês, com a família de vocês, e eu estou aqui para dizer que pode sim, irmão, Deus reverter este quadro, pode sim Deus mudar essa situação, pode sim Deus fazer tudo novo do nada, do nada, do nada. Deus quer fazer tudo novo, algo novo, algo que nós não podemos acreditar, que nós não conseguimos ver, porque a nossa ótica, ela é limitada. Às vezes nós não encontramos saídas, não dá como vai ser Deus? Mas Deus está sempre pronto para nos surpreender. Nos surpreender. É um Deus de surpresas. É um Deus que é capaz de tirar um homem que cuida das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas, as menos importantes. Era a profissão menos importante, era a profissão que ninguém queria ter. Mas Deus tira esse homem dessa condição e coloca ele como um rei. E o nome de Deus é glorificado. Talvez as pessoas olhem para você e digam: para você não tem jeito, para você não dá. Mas Deus está te olhando e dizendo: um tempo novo eu estou colocando na tua vida. Um tempo de surpresas, um tempo de choro, mas um choro de alegria. Um choro de alegria. O choro do novo de Deus. O novo de Deus. Ah, mas no ano de 2020 vai acontecer isso? Não. O novo de Deus é hoje para nós. É hoje para nós. Pastor, para eu viver isso, para eu viver este novo, para eu viver este sonho, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Acreditar, irmão. Acreditar e fazer o que você pode. Orar, jejuar, se entregar, perguntar para Deus. Perguntar para Deus. Eu estou num momento da minha vida, irmãos, que eu estou assim com Deus. Senhor, a minha situação é essa. A minha situação é essa. Tintim por tintim eu vou falando para Deus: Senhor, é assim ó que está. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha vida. E eu não vou ficar olhando para a situação. Eu não vou ficar olhando para a dificuldade. Não, eu estou olhando para o Senhor que fez os céus e a terra. E eu estou acreditando, Deus, eu estou acreditando que esse momento vai passar. Eu estou acreditando que essa crise vai passar, que essa dor vai passar, que essa enfermidade vai passar. Eu estou acreditando, Deus, que eu vou cantar o hino da vitória. Eu estou acreditando, Deus, que pessoas vão se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. O meu momento é esse, irmão. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu não aceito nada diferente do que o que Deus tem para mim. Não queira nada diferente do que o que Deus tem para você, do sonho que Deus tem para a tua vida, dos planos que Deus tem para você, dos planos que Deus tem para a família. Não queira nada diferente.
do que o projeto de Deus para você. Porque o projeto dele é bom. Porque os planos dele são bons. Porque o que Deus preparou para você é maravilhoso. Amém? Quantos Deus falou com você nessa noite? Falou mesmo? Você que teu coração está apertando, está queimando, aí você está com vontade de abraçar Deus. Está com vontade de viver um milagre grande ainda nesse ano? Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Não foi à toa que eu ministrei essa palavra. Eu quero orar por você. Isso. Sai do teu lugar. Vem correndo. Vem.